Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz do Valor. Hoje eu vou falar sobre uma das ações mais comentadas entre os investidores de dividendos aqui do Brasil, a Itaúsa, que divulgou seus números do quarto trimestre de 2025 ontem. A holding divulgou números fortes, mas o que realmente importa aqui não é só o lucro do trimestre, é uma pergunta que o mercado vem fazendo há algum tempo, que é quando o famoso desconto da holding Itaúsa vai finalmente fechar. A gente tem alguns motivos para acreditar que isso está mais perto de acontecer, e eu vou explicar tudo nesse vídeo. Só fazendo um leve levantamento antes da gente entrar no detalhamento da Itaúsa, a gente vê que as ações sofreram uma forte valorização no último ano, atingindo uma alta de 62%, e a empresa segue sendo uma forte pagadora de dividendos, que mesmo com essa alta na sua cotação, continua com um dividend yield bem atrativo para os investidores que focam no seu recebimento. Então, antes da gente entrar nos resultados, vamos só entender a Itaúsa como empresa. Como eu já falei, ela é uma holding, ou seja, ela não opera diretamente, mas ela detém participações em outras empresas. A principal delas é o Itaú Unibanco, que representa cerca de 93% do valor da holding, e além do Itaú, ela tem fatias em outras empresas, como a Egea, na Copa Energia, na NTS, Alpargatas, entre outras, que somadas acrescentam um valor de 7% na holding, mas para o resultado o Itaú é responsável por 94% e as demais empresas por 6%. É uma empresa que tem um market cap de aproximadamente 150 bilhões, está no nível 1 de governança corporativa e foi impactada pela Lei Complementar 204 de 2023, que a gente já vai entender no detalhe no que essa lei vai beneficiar a Itaúsa a partir de 2027. E aí, quando a gente soma a participação que a Itaúsa tem nas empresas investidas, a gente chega a um valor que é conhecido como soma das partes. E é aqui que vem o desconto. As ações da Itaúsa negociam na bolsa por um preço menor do que esse valor total. Hoje esse desconto está em torno de 22%. Agora em 2025 chegou a atingir a casa de 25%, mas em ambos os casos está acima da média histórica, que é de 21%. E o porquê que isso acontece, a gente pode resumir em dois motivos. O primeiro é a ineficiência fiscal. Quando a Itaúsa recebe juros sobre capital próprio do Itaú, ela paga PIS e COFINS sobre esse rendimento, algo que já foi pago pelo Itaú. Então, existe aqui o que a gente poderia classificar como uma bitributação. E o segundo ponto principal que justifica esse desconto da Itaúsa está relacionado aos ativos não listados em bolsa. Então, como exemplo, a gente tem a Egea e a Copa Energia, que não têm ações negociadas publicamente, o que dificulta a precificação e cria uma incerteza para o mercado. E na falta de uma precificação pública, é utilizado para avaliação o valor contábil, o que gera uma subprecificação dos ativos investidos. E além desses dois pontos, existem outros que a gente pode citar, como o custo do endividamento que a própria Itaúsa tem, além dos seus gastos operacionais, o que ajuda a explicar esse desconto histórico que a Itaúsa tem sobre a soma das partes investidas. E é nesse cenário que a gente pode falar agora da Lei Complementar 204 de 2023. Essa lei que foi sancionada só em janeiro de 2025, mas que substitui o PIS e COFINS pela CBS e, na prática, elimina a tributação sobre os proventos de juros sobre capital próprio recebidos pela holding a partir de janeiro de 2027. Ou seja, em menos de um ano, a Itaúsa vai deixar de pagar aproximadamente 650 a 780 milhões anuais em tributos que hoje penalizam os acionistas da empresa em comparação a quem investe diretamente no Itaú. Ou seja, essa ineficiência fiscal, ela some do mapa. E quando o mercado começa a precificar o fim dessa distorção, o desconto tende a se estreitar. A lógica é simples: se a ineficiência fiscal que justifica parte do desconto vai acabar, o desconto não tem mais razão para ser tão grande. Mas tem também um segundo catalisador que também tem chamado a atenção do mercado, mais especificamente ligado à Egea. Essa que é uma das maiores empresas de saneamento básico do Brasil e a Itaúsa tem participação nela. O problema é que a Egea não é listada na bolsa. Então, quando os analistas calculam a soma das partes, como eu falei, eles usam um valor contábil, ou chamado book value, para precificar a empresa. E esse valor está bem abaixo do que seria o valor justo de mercado. O Banco Safra, por exemplo, estimou que se as ações preferenciais que a Itaúsa detém fossem avaliadas pelo mesmo valor das ações ordinárias, que foram precificadas em R$ 55,30, em um aumento de capital recente, o impacto do valor da holding seria de aproximadamente 3,14 bilhões. Ou seja, isso aumentaria a soma das partes para a Itaúsa, o que faria com que o seu desconto médio estivesse não na casa dos 22%, mas na casa
casa dos 23%. E além da Aegea, também tem a Copa Energia, que também tem, na visão do mercado, um valor contabilizado incorreto, o que pode também aumentar o desconto médio da soma das partes da Itaúsa. E também tem um movimento que pode fazer tudo isso se materializar, que é o fato da Aegea considerar a abertura de capital agora para 2026. Então, se esse IPO acontecer, as ações preferenciais que a Itaúsa detém seriam convertidas em ações ordinárias e o valor desse ativo seria revelado de uma vez só ao mercado. E olhando agora para os números divulgados pela Itaúsa, a gente vê que houve um crescimento no resultado do Itaú no comparativo trimestral de 13,9%, fruto da expansão em todos os segmentos da carteira de crédito. Já no setor não financeiro, a gente tem um crescimento aí de mais de 300%, com a Motiva, a EG, a Alpargatas e a Copa Energia melhorando suas contribuições para a Itaúsa, reportando um crescimento nas suas receitas e um melhor resultado operacional. E dessas todas, apenas a Dexco, que passa por um momento desafiador no mercado de acabamentos e não conseguiu contribuir para o resultado da holding na ótica trimestral. Já na ótica anual, a gente tem um crescimento aqui do resultado do Itaú na casa de 10%, e um detalhe importante, que ainda que o setor não financeiro represente apenas 6% do resultado da Itaúsa, houve um crescimento representativo de 42% no ano. Então a gente vê que essas empresas juntas, elas ganham força e aos poucos ganham um pouco mais de relevância no portfólio da Itaúsa. Já olhando o lucro líquido, a empresa conseguiu um crescimento de 11,5% na ótica anual, o que é o maior nível da série histórica. Ou seja, é um reflexo aí do desempenho sólido que as empresas que foram investidas pela Itaúsa tiveram em 2025 e também de uma boa alocação de capital feita pela gestão da empresa. Vindo agora para o detalhamento do endividamento da empresa, a gente vê uma melhora em todos os indicadores que a empresa divulgou. Então, a dívida líquida saiu de 1,1 bi para 0,3 bi, comparando o quarto trimestre de 24 com o quarto trimestre de 25. O prazo médio para essa dívida foi acrescido em meio ano, assim como houve também uma diminuição do custo médio dessa dívida, que antes era de CDI mais 1,5% e agora é CDI mais 1,1%. Além disso, a cobertura de juros atingiu um patamar recorde de 29,2 vezes, e isso foi conseguido graças ao pré-pagamento que a Itaúsa fez agora em 2025 de 1,5 bilhões e o refinanciamento de cerca de 1 bilhão, o que melhorou o perfil de amortização da dívida da empresa. E olhando agora para o cronograma de amortização, a gente vê um cenário bem positivo para a empresa, em que no ano corrente e nos próximos 2 anos, a empresa não tem amortização a ser feita, e as amortizações que começariam em 2029, 30 e 31 foram bastante reduzidas, fruto do refinanciamento que a empresa operou agora em 2025. Então a gente tem um ganho duplo, que além da diminuição do endividamento, houve também o ganho do prazo para pagamento com custo de dívida menor. Isso representa também que a empresa tende a continuar o repasse integral dos proventos recebidos do Itaú, que agora em 2025 foi da ordem de 11,8 bilhões, e os dividendos que vieram das investidas não financeiras, que atingiram a casa de 800 milhões, um crescimento aí de mais de 100%, comparando ano contra ano, voltaram a superar as despesas administrativas e financeiras da companhia, o que significa dizer que a Itaúsa não tem mais a necessidade de subscrição de novas ações para cobrir esses gastos da holding. Então, como possíveis catalisadores para a precificação da Itaúsa, a gente vê o fim dessa ineficiência fiscal, que é um marco regulatório já aprovado, o que traz uma visibilidade, uma previsibilidade de melhora no fluxo de caixa da empresa. E relembrando que é uma quantia significativa, uma vez que agora em 2025 o custo adicional com PIS e COFINS foi de 692 milhões. Além disso, a gente tem uma avaliação conservadora dos ativos que não são listados em bolsa, e temos também o motor da companhia, que é o Itaú, uma máquina de desempenho responsável por mais de 90% de resultado da holding Itaúsa, e que tem um lucro projetado para 2026 da casa de 52 bilhões. Isso leva inevitavelmente a gente a pensar no dividend yield projetado agora para 2026 na casa de 7,9%, o que seria um prêmio 15% superior ao yield do Itaú.
projetado para 2026. E se a gente fizer um cálculo de preço teto com a cotação atual da Itaúsa de 6%, a gente chegaria a um preço teto de R$ 17,60, o que representaria um upside de aproximadamente 30% sobre a cotação atual da empresa. E como eu falei, já o yield projetado para o Itaú é de 6,72%, que significa na prática que o investidor pode conseguir capturar esse ganho de uma maneira mais eficiente através da Itaúsa na conjuntura atual. E aí a gente vê o que pode ser um ganho duplo para o investidor, advindo da redução do desconto médio entre o valor de mercado da Itaúsa e o valor das suas participações, além de um yield 15% superior ao do Itaú. Ou seja, caso esse cenário se concretize, quem investir na empresa tem um ganho do carrego e tem um ganho da valorização da cotação. Agora, do lado dos riscos, a gente pode citar que o desconto de holding ele é uma característica estrutural e não pontual. Ele existe em holdings do mundo inteiro e pode persistir por quanto tempo a holding existir. O mercado pode também não precificar o fim da ineficiência fiscal tão rapidamente quanto a gente espera, o que consequentemente manteria o desconto médio da Itaúsa em um patamar elevado por mais tempo. Outro segundo ponto que a gente pode citar aqui é quanto ao IPO da Egea, que ainda é apenas uma especulação e, portanto, enquanto não acontecer, a gente permanece com a avaliação subprecificada da participação da Itaúsa na empresa. Outro ponto que a gente pode citar ainda é o ambiente macroeconômico, com juros altos que pressionam aí o custo de capital das empresas investidas pela Itaúsa e, por fim, também a concentração enorme que a Itaúsa tem no Itaú. Então, como 90%, mais de 90% do resultado da Itaúsa vem do Itaú, uma eventual crise de crédito ou qualquer outro risco que a Itaú corre na sua operação também é diretamente aplicável à Itaúsa, uma vez que investindo em Itaúsa, você está investindo no banco Itaú. Então, a gente vê que a Itaúsa entregou um resultado sólido com um lucro recorde e um crescimento também no setor não financeiro, além de ter pago em 2025 dividendos superiores ao Itaú quando a gente considera a cotação da Itaúsa. E o que cabe agora ao investidor é ver se o desconto médio realmente vai convergir para patamares menores nos próximos meses e se esse ganho tributário que a empresa vai ter a partir de janeiro de 2027 também vai ser convertido em caixa distribuído para os seus acionistas. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe o seu like e um comentário aqui embaixo também para ajudar no engajamento e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, um abraço!